Naquela época, César Augusto publicou um decreto convocando para um recenseamento todos os moradores das terras dominadas por seu império. Este foi o primeiro cadastramento da população de todo o Império Romano, quando Quirino era governador da Síria. E todos seguiam para as cidades onde haviam nascido a fim de serem arrolados. Por isso, José também viajou da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia até Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi. E partiu com o propósito de alistar-se juntamente com Maria, sua esposa, prometida, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê. Ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o com tiras de pano e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles e a glória do Senhor, reluzindo, os envolveu e todos ficaram apavorados. Todavia, o anjo lhes revelou: não tenham medo, eis que trago novas de grande alegria e são para todas as pessoas, porque hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. E isto será por sinal: encontrareis o recém-nascido envolto em panos e deitado numa manjedoura. Esse texto, para mim, é um dos textos mais bonitos e simbólicos da Bíblia que fala a respeito do Natal. Por uma razão muito simples. Deus poderia ter escolhido vários grupos de pessoas para se revelar de uma maneira muito especial, mas escolheu um grupo que para o seu tempo era um grupo de excluídos e marginalizados, como os pastores dos campos que cuidavam das ovelhas. Só para vocês terem uma ideia, esse grupo sequer, o testemunho deles era válido diante de um tribunal judaico. Por exemplo, se eles fossem testemunhas de algum crime, o testemunho deles não serviria como prova, porque eles eram mal afamados, portanto não mereciam nenhuma confiança. Então, veja, é exatamente para esse grupo que Deus se revela a partir do nascimento de Jesus. Isso mostra para a gente que Deus é o Deus que está atento a todas as pessoas, sobretudo aqueles que estão mais à margem, sofridos, na periferia existencial da vida. É esse grupo. Mas há uma coisa também que eu queria chamar a atenção, é que quando o anjo aparece, e uma manifestação de epifania belíssima ali de Deus para explicar e comunicar o nascimento de Jesus, eles ficam apavorados, é o que nos diz o versículo 9. No entanto, o anjo diz para eles que eles não precisavam ter medo. Esse Natal, eu quero dizer para vocês que é a celebração de um Deus que se manifesta para a gente e diz para cada um de nós: não tenham medo. Não há razão para ter medo. O Natal é a celebração de uma espiritualidade sem medo, é a celebração da presença de Deus entre nós. Por isso que quando o anjo aparece para eles, diz assim: olha, não tenham medo, porque eu tenho. E esse Jesus, Mateus capítulo 1, diz, quando José estava pensando em deixar Maria, o anjo aparece para ele e diz assim: olha, não precisa ter medo, porque a Virgem conceberá e dará luz a uma criança, e o nome dessa criança será chamada de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Portanto, nesse Natal, celebre com alegria, com a mesma alegria que os anjos transmitiram para os pastores no campo, a alegria do recém-nascido, com alegria e sem culpa e sem medo, porque ele continua dizendo: não tenham medo. Essa é a boa notícia do Evangelho. Deus abençoe. Feliz Natal para você e para sua família. Passando aqui para te desejar um Feliz Natal. Para essa data querida, eu escolhi 2 versículos em Isaías para você lembrar dessa data querida. O primeiro se encontra em Isaías 7,14, que diz assim: de uma virgem nascerá um menino. Ele será chamado Emanuel, Deus conosco. O segundo também em Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7, descreve como será esse menino. Ele será um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Queridos, eu quero desejar a vocês um feliz Natal. Mas para isso, eu também quero lembrar a vocês que aquela mesma estrela que brilhou no deserto de Belém, que conduziu os magos até onde Jesus havia nascido, junto com seu pai, com a sua mãe, José e Maria, que ela também ilumine os seus caminhos, que ela renove a sua fé e que essa mesma estrela, que essa mesma luz também seja para renovar o teu coração com esperança e gratidão. Vamos lembrar dessa data como uma maior expressão de amor que o mundo já conheceu. E vamos lembrar também o porquê que nós somos chamados. Nós somos chamados para ser luz e sal da terra, né? Então não vamos esquecer dessa parte. Por quê? Porque nós precisamos dizer ao mundo, né, que Jesus ainda é a melhor notícia que o mundo pode ter
para que seja o mundo melhor. Então, que Deus, que esse Jesus, que Ele ilumine o teu lar, que Ele ilumine o teu coração, ilumine os teus sonhos, ilumine os teus projetos, que Ele seja a base da tua fé. E é isso que eu quero dizer para vocês. Um Feliz Natal, com muito amor, com muita alegria, que você possa ligar para o teu amigo, para os teus parentes que estão longe, que no gesto, no teu lar, que você consiga abraçar as pessoas com amor, né? Beije. Se você tiver que pedir perdão, peça perdão, porque essa é a data de comemoração do nascimento de nosso Deus. Então que seja uma data especial, não só para você, mas para a tua família também. Amada igreja, eu desejo a vocês um Feliz Natal. Nasce novamente o maravilhoso, o divino Salvador da humanidade. Mas o Natal nos lembra que Deus escolheu nascer pequeno, no corpo frágil de um bebê, no colo cansado de uma mulher, no meio da poeira, no meio do improviso e da simplicidade. Jesus nasce onde a vida parece apertada. Nasce quando não há espaço na hospedaria. Nasce quando o mundo ainda não havia aprendido a amar. E isso muda tudo. Porque desde então, Deus entra na história humana como o Emanuel, caminha conosco, alivia nossas dores, sente nossas alegrias e insiste em nos chamar de filhos e filhas. O Natal nos revela que a esperança não vem como um espetáculo, mas sim como semente pequenina, silenciosa, persistente. A esperança nasce toda vez que escolhemos a ternura em vez da violência, toda vez que estendemos a mão, o abraço em vez de julgamento, toda vez que cuidamos da vida onde ela é mais vulnerável. Hoje, o menino de Belém continua nascendo, nas periferias esquecidas, nos corpos feridos pelos muitos preconceitos, pelos gestos simples de solidariedade, na escuta atenta, no perdão que liberta, no amor que resiste. Natal não é apenas lembrar um nascimento do passado, é permitir que Cristo nasça novamente em nós e através de nós nasça no mundo. Meu desejo é que eu, você, a nossa Betesda, sejamos manjedouras vivas, lugar de acolhimento, de justiça, lugar de esperança concreta. Que a gente seja a luz do divino recém-nascido para quem anda na escuridão. Seja calor para quem já esfriou por dentro. Inspiração para quem perdeu o sentido da vida e coragem para continuar acreditando que o amor ainda é o caminho. Porque no Natal, Deus nos diz em silêncio: eu estou com vocês. E enquanto houver amor, a esperança nunca deixará de nascer. Feliz Natal para você, meu querido e minha querida. Boas festas! O advento do Natal é um período no calendário litúrgico da igreja onde se comemora o nascimento de Jesus e a preparação para o nascimento do Messias. Por que preparação? Porque o Natal ele não é só um acontecimento histórico, o nascimento de uma criança. Ele é a preparação para nós recebermos a mensagem e o espírito do Messias. Maria e José são participantes ativos no processo da gestação do projeto de Deus, que é o Jesus Cristo de Nazaré. Sem José, não teríamos Natal. Sem Maria, não teríamos Natal. Sem os anjos que foram anunciar a chegada do Messias, não teríamos Natal. O Natal é um evento que acontece com a participação de muitas pessoas. José, um pai, protege o seu filho da perseguição de Herodes. Maria cuida de uma criança que não tem poder. O Messias nasce sem poder. É uma criança que chora, é uma criança que tem sentimento, é uma criança vulnerável. Até Jesus chegar à vida adulta, Jesus foi uma criança comum, vivendo uma vida comum. E quando chega à vida adulta, começa a espalhar o evangelho do reino de Deus. Jesus é um corpo que já nasceu marcado para morrer e ele é consumado na sua morte através de uma outra perseguição religiosa e política. Natal não é somente um evento festivo. O Natal é um momento onde nós vamos trazer à memória a vida e a obra do maior acontecimento histórico que nós tivemos. E o Natal
tem que ter um significado para os dias de hoje. Na vida de José e na vida de Maria estão identificados todos os pais e mães que criam seus filhos num sistema injusto. O Natal de hoje tem que representar para nós cristãos um compromisso com a justiça, com a verdade, com a vida. Hoje à noite estaremos com as nossas famílias ceando, reunidos acerca da mesa para compartilhar um pouco de Jesus, mas temos que ter o compromisso de que sermos cristãos e de que comemorar o Natal nos dias de hoje é lutar contra um sistema de opressão. O meu desejo para você, que é membro da Igreja Bethesda, é que o seu 2026 seja carregado pela mensagem de Natal. Quando Jesus Cristo nasce, nós temos esperança de que o mundo pode ser um lugar melhor. Natal não é somente uma data comemorativa. Natal é uma data para a gente trazer à memória que o reino de Deus chegou e todas as coisas precisam mudar. E precisam mudar porque dentro de nós está a centelha divina do menino Jesus. E eu gosto de trazer à memória a frase poética do teólogo Leonardo Boff, onde ele vai dizer que todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas somente Deus quer ser menino. Isso significa que Deus quis ser gente, Deus quis ser vulnerável, Deus quis ser frágil, porque na nossa fragilidade é a nossa força. O Natal é a mensagem de que os pobres, os fracos, os indefesos, os solitários, os sem futuro, eles têm vez na humanidade. Que todos são convidados a participar do grande banquete de Deus, porque na mesa de Deus há lugar para todas as pessoas e principalmente as pessoas que não têm nada a oferecer. Então a nossa igreja estende para todos vocês um convite. Venham participar do grande banquete de Deus.